Fala aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei responder 5 questões da VUNESP sobre o assunto de razão e proporção da parte de matemática. Lembrando que essas questões podem cair tanto para nível médio quanto para nível fundamental. Raramente eu creio que alguma dessas vai cair para nível superior. Mas vamos aqui. Uma máquina trabalhando sem interrupções imprime 200 folhas com o logotipo de uma empresa. Em 1 minuto e 20 segundos, nessas condições, o tempo que essa máquina levará para imprimir 3.500 folhas será de... Então, lembrando que geralmente para razão e proporção é retomado alguns assuntos como regra de 3 simples, regra de 3 composta, fração e unidade de medidas. Geralmente quando cai unidade de medidas é tanto altura como litro, ou então quilometragem, não varia muito disso não. Então vamos aqui começar a questão. Essa daqui vai ser de regra de 3, muito básica, nesse estilo aqui no caso. Aqui ó, imprime 200 folhas em 1 minuto e 20 segundos. Geralmente quando usa essa unidade de medida aqui, que no caso é de tempo, aqui como vocês podem ver tem 1 minuto e 20 segundos. Para facilitar, a gente primeiro deixa tudo em segundos, que facilita e muito na hora da conversão. Então, 200 folhas, a gente sabe que é em 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto e 20 segundos é 80 segundos. Nessas condições, o tempo que essa máquina levará para imprimir 3.500 dessas folhas será de... Então, vamos fazer aqui. 3.500 em X. Então, essa questão aqui, a gente pode ver que ela é uma questão bem proporcional, sabe? Como a gente sabe que isso daqui é proporcional? Ó, um exemplo. Se pensem aqui comigo, se a gente pegar e aumentar o tempo, aqui vai ser 200 folhas, certo? 200 folhas demoraram 80 minutos para serem feitas. 80 segundos no caso para serem feitas. 3.500 folhas vai demorar mais tempo, correto? Se segue uma questão aqui de tipo mais folhas é igual a mais tempo, então ela é proporcional, tá entendendo? Quando segue, quando um lado aumenta, esse outro lado aqui vai aumentar também. Só seria inversamente proporcional, que muita gente tem dificuldade, só se esse lado aumentasse e esse lado aqui diminuísse. Aí com o tempo vai ter uma dessas questões aqui em que vai ser inversamente proporcional e vocês vão perceber. E quando é proporcional, vocês só multiplicam em x. Ó, 200 vezes x dá igual a 200x. Beleza? E tem aqui 3.500 vezes 80. E a gente pega, vamos multiplicar aqui do lado. 3.500 vezes 80. Show? Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0 novamente. 8 vezes 5 dá 40. Então a gente deixa o 0, aí sobe o 4 aqui. 8 vezes 3 dá 24. Com mais 4, esse daqui de cima, dá 28. E a gente pega, o que a gente faz? A gente pega e desce o outro 0 aqui, que é o da multiplicação vezes 0. E a gente vai dividir esse valor aqui por 200. Então,
a gente vai fazer assim. Então a gente vai pegar este valor que deu ali na conta anterior e vamos dividir ele por 200, beleza? Então, como a gente vai fazer aqui? Se a gente quiser, a gente já tá vendo aqui que já tem como dar uma simplificada. Se a gente simplifica, corta esses dois zeros aqui e corta os dois zeros aqui. Então, 28 dividido por 2 dá 14. Então a gente só pega e bota transfere os outros zeros que estão aqui para cá. Beleza? Depois disso, a conta aqui não acabou. A gente tem que pegar e converter isso, esses segundos aqui, em minutos, certo? Então a gente vai pegar 1400. E se você quiser também, isso daqui é só para simplificar, também daria o mesmo resultado. Você também pode botar esses zeros que estão aqui em cima, aqui para baixo. E vamos dividir por 60, certo? A gente simplifica aqui novamente. Pega o zero aqui, corta aqui. 140 dividido por 6. Então, como a gente vai fazer aqui? A gente pega, tenta para dar o valor aproximado, correto? 2 vezes 6, 12 para 14 é 2. Então a gente restou o 2 aqui e a gente desceu o zero que estava aqui em cima. Então, novamente, 2 vezes quanto? Não, qual número vezes 6 que se aproxima do 20? Então a gente pega e lembra, 2 vezes 6 dá 12. Mas será que tem outro número? Tem, que é o 3. 3 vezes 6 dá 18. 4 vezes 6 dá 24. Já passa, aí não dá. Tem que ser um número que não passe na divisão. Então, a gente pega, multiplica por 3. 3 vezes 6 dá 18. E desce o 2 aqui, correto? Então, a gente pega esse número que está aqui e fazemos o seguinte. Sobrou aqui, né? E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse número e vai só pegar aqui, ó, 23 minutos, ok? Isso daqui foi o máximo de minutos que deu para fazer com 1400 segundos. E sobrou esse 2 aqui, tá entendendo? Que a gente pegou e simplificou dessa conta daqui de cima, correto? E pegou, tem um 2 aqui. Se a gente não tivesse simplificado, cortado os zeros aqui para simplificar, daria 20 segundos. Alternativa B. Só que nessa questão você teria que se atentar muito em alguma coisa. Nessa que seria, você poderia sem querer marcar a alternativa A. Por que você sem querer poderia marcar a alternativa A? Porque você poderia fazer o seguinte, você pegaria esse 2 daqui de baixo, apagar aqui para simplificar aqui para vocês, e vocês fariam o seguinte, vocês pegariam e botariam um zero do lado desse 2 aqui e iriam dividir, que 20 dividido por 6, você botaria aqui no lado novamente um 3. E você nesse caso pensaria, pô, é 3 segundos, sendo que não, gente, seu erro seria converter, porque e marcar a alternativa A.
sendo que você tem que lembrar que você está transformando esses segundos aqui, esses 1400 segundos, em minutos para transformar. E o que restasse seria segundos. Não tem como você transformar esses dois aqui em segundos novamente, porque esse dois aqui já é o segundo. Porque, um exemplo, não tem como você transformar esses segundos aqui em minuto. Não tem como você transformar 2 segundos em algum tipo de minuto, em 1 minuto, em 2 minutos. Não tem, é impossível, porque para ser necessário transformar em 1 minuto, são necessários 60 segundos, correto? Então, seu erro poderia ser esse. Então, nossa alternativa correta aqui, alternativa B. Vamos para a nossa próxima questão. Voltamos aí, galera, aqui para nossa segunda questão. E vamos para a resolução dela. Aqui, ó. Lembrando da VUNESP. Em uma gráfica, a máquina A, após imprimir 2/5 de um lote de 150 apostilas. Então a gente já pega aqui. O que a gente faz? A gente grifa por cima. Canetinha bugou. Então a gente pega. Agora vai. E grifa aqui por cima. Após imprimir 2/5 de um lote de 150 apostilas, quebrou. E o restante do lote foi impresso pela máquina B, que imprime cada apostila em 4 minutos e 20 segundos. Nessas condições, o tempo que a máquina B, trabalhando sem interrupções, levará para imprimir o restante desse lote será de... Ok, vamos para a resolução dessa questão. Mas antes da resolução dessa questão, lembre de dar like no vídeo, comentar se tiver alguma dúvida. E se você quiser alguma aula particular, pode me chamar no WhatsApp, que vai estar aí na descrição desse vídeo. É só você clicar no link, ou você me chamar no meu número 83989171244, ou me chamar no meu Instagram, Jaxuel Ramos, que é o mesmo do nome aqui do canal. Então vamos aqui. Após imprimir, regra de 3 básica também, que nem a nossa outra questão. Então primeiro a gente tem que começar aqui. Após imprimir 2/5 de um lote de 150 apostilas. E o restante do lote foi impresso pela máquina B, que imprime cada apostila em 4 minutos de instruções. Nesse tempo, trabalhando sem interrupções, vai parar para imprimir o restante. O restante, se é o restante, é o que restou desses 2/5, que é, no caso, 3/5. Como a gente sabe quanto vale 3/5 de 150 apostilas? Existem alguns jeitos de a gente saber. Então, quais seriam? Tem um jeito mais básico, que seria você pegar 150 e dividir ela 150 por 5. Por que por 5? Porque foi dividido ela foi dividida em 5 partes, que no caso são 5/5. Então a gente pega e divide 150 dividido por 5 dá 30 e não resta nada. Então cada parte, no caso, valeria a 30, correto? Se cada parte vale 30, 2/5 seriam, no caso, 60, porque aqui seria 30 mais 30. E 3/5, que foi o restante, no caso seria
90, já que foi o que sobrou. Essa seria uma da maneira de você saber. Para mim, essa daqui, sem dúvida nenhuma, é a mais fácil. Mas tem outra maneira que também é muito boa. Qual seria ela? Seria multiplicar 3/5 por 150. Como você iria fazer isso? Você iria fazer isso aqui, ó. Você pegaria 3/5 vezes 150. Só que aqui você iria simplificar. Porque tem como você simplificar o 5 aqui com 150. Simplificar pelo quê? Pelo 5. Você sempre vai tentar deixar o que está aqui embaixo com o valor de 1. Então você aqui dividiria por 5. E aqui você também dividiria por 5. Você dividindo aqui, essa parte aqui ficaria com 3. E aqui ficaria em cima, ficaria com o valor de 30. E aqui no caso, 30. 3 vezes 30 também daria 90. Esse daí seria o valor de, no caso, 3/5. Então vamos continuar na resolução das nossas questões. Deixar aqui em cima que 3/5 é igual a 90 e vamos. E o restante do lote foi impresso pela máquina B, que imprime cada apostila em 4 minutos e 20 segundos. Nessas condições, o tempo que a máquina B trabalhando sem interrupções levará para imprimir o restante desse lote. Então a gente sabe que uma apostila demora exatamente 4 minutos e 20 segundos para serem feitas. 4 minutos equivale a 4 vezes 60 segundos, que dá no caso 240 segundos, mais 20 segundos aqui, correto? Que no caso daria 240 mais 20 dá 260. Então uma apostila demora em torno de 260 segundos. Lembrando que toda vez que tiver minuto e segundo, você sempre vai tentar deixar tudo no máximo de segundo possível. Então, se uma apostila demora 260 segundos, 90 apostilas vão demorar um valor até o momento desconhecido. Então você concorda comigo que isso daqui é proporcional. Por que é proporcional? Porque se a gente aumenta o número de apostila, a gente, sem querer, consequentemente, também vai aumentar o tempo dessas apostilas para serem produzidas. Então é proporcional. Então, se é proporcional, a gente multiplica em formato de x, sabe? Então vamos multiplicar em formato de x. 1 vezes x dá 1x. E aqui no outro lado a gente tem 260 vezes 90. Quanto é que dá? Vamos fazer aqui no cantinho. 260 mais vezes 90. Então, se a gente quiser, a gente simplifica aqui um pouquinho. Aí no final a gente adiciona os zeros. Então, 9 vezes 6. 9 vezes 6. 9 vezes 6 dá 54. Então, a gente pega o 4 e sobe o 5 aqui para cima. 9 vezes 2 dá 18. Mais 5 dá 23. Então, a gente tem um zero que a gente simplificou aqui, a gente só desce, correto? Dá 2.300
40, ok? 2340. 2340 dividido por 1 aqui, continua dando 2340. E o que a gente vai fazer aqui? Não tem 2340 nessas opções daqui da gente. Não tem. A conta tá errada? Não tá. Porque isso daqui é 2340 segundos. E a gente tem que converter para a nossa unidade de medidas, que aqui é a questão de hora e minutos. E como a gente faz isso? A gente vai pegar 2340 e vamos dividir por 6. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer assim. A gente vai pegar e dividir. A gente simplifica aqui, como sempre. 6 vezes quanto aqui que chega aproximado do valor de 23? 6 vezes 4 dá 24, já passa, então tem que ser por 3. 6 vezes 3 dá 18. 18 para 23 é 5. Aí desce o 4. 6 vezes quanto que vai dar 54? Para dar 54, 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 7 dá 42. 6 vezes 9 dá 54. Então a gente pega o 9 que está aqui. E aqui não resta nada. Lembrando que tem um zero que a gente simplificou. Então a gente pode botar ele aqui do lado. Tá bom? Isso aqui dá 390 minutos. Aí você vai ter que transformar esses 390 minutos em hora. Então a gente vai pegar novamente 390 dividido por 6. 6 vezes 6 dá 36. Então a gente pega e restou 30. Não tem como você converter 30 minutos em horas. Então sobrou aqui, ó. Então são 6 horas e 30 minutos. Nossa alternativa é: qual seria seu erro novamente? Você tentar converter esses 30 minutos em hora. Se a gente tentar converter 30 minutos em hora, no caso aqui daria meio, que meio aqui no caso é 0,5. Caso você fizesse isso, o valor que ia ter do lado aqui ia ser 5. Aí você ia errar a sua questão, porque você pensaria que, ó, são 6 horas e 50 minutos. Aí você, sem querer, poderia marcar a alternativa B, mas que seria 6 horas e meia. O número do valor 5 aqui seria do valor 0,5, tá entendendo? 0,5 de hora. E 0,5 de hora é igual a 30 minutos. Aí você iria errar a questão por besteira. Então vamos aqui para nossa terceira questão. Lembrando, se estiver gostando, dá o like e comenta no vídeo aqui para mim trazer mais questões da VUNESP. Vamos aqui, galera, para nossa terceira questão aqui de razão e proporção aqui da VUNESP. O encarregado de um depósito distribui totalmente certa quantidade de caixas de um mesmo produto em 30 prateleiras, colocando 36 caixas em cada uma. Se fosse possível colocar 54 caixas em uma prateleira, em cada prateleira, o número de prateleiras necessárias para acomodar todas as caixas seria reduzido. Então, o raciocínio é simples. Então, primeiro a gente tem que ter noção aqui que em 30 prateleiras ele coloca 36 caixas em cada uma. Só que ele queria
ele quer trocar a quantidade de produtos que bota nessas 30 prateleiras para uma prateleira que suporta 54 caixas. Aí no caso, nessas 54 caixas, ele botando em cada prateleira, meio que ele iria economizar o número de prateleiras em outras, colocando outras caixas. Então a gente primeiro tem que saber o número de caixas, o número total de caixas que ele tem. Então é muito simples. Então, para saber o número de caixas é assim: se ele tem 30 prateleiras e bota 36 caixas em cada um, então é só você pegar e multiplicar. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3 dá 18. Então a gente pega e faz essa multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. E soma 0, 8, 10. Então sabemos que ele tem 1080 caixas. Sendo que ele quer pegar essas 1080 caixas, botar em uma prateleira que acomoda 54. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar esses 1080 e dividir por 54. Que no caso aqui vai dar tentando fazer de cabeça aqui. Vamos testar o valor. Vamos por teste. Vamos por teste. 2 vezes 54 não dá. Na verdade dá. Então o valor aqui é 20. Por que é 20? Porque 20 vezes 254, vamos testar aqui por 20. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. E aqui daria 1080. Isso mesmo, seria 20. E não restaria nada. Então aqui no caso, ele conseguiria botar todas as caixas em 20 prateleiras. E ele quer saber o quanto de prateleiras ele economizou. No começo ele tinha 30 aqui, 30 aqui em cima. E agora ele só vai usar 20. Então a gente pega os 30 menos os 20, que aqui no caso dá 10. Seria nossa alternativa A. Vamos para a nossa quarta questão. Vamos para a nossa questão 4 aqui, galera. Para imprimir um arquivo utilizando duas impressoras de mesmo rendimento foram gastos 20 minutos, com ambas trabalhando de forma simultânea e sem interrupções. Nessas condições, o número de impressoras iguais a essas necessárias para imprimir esse mesmo arquivo em 4 minutos. Então a gente sabe que duas impressoras demoram em torno de 2 minutos. Duas impressoras, 2 minutos. O número de impressoras
iguais a essas necessárias para imprimir esse mesmo arquivo em 4 minutos é. Ok. Se duas impressoras demoraram 2 minutos, ele quer saber quantos seriam para imprimir, quantas impressoras seriam necessárias para imprimir o arquivo em 4 minutos. Duas impressoras demoraram 20 minutos. E ele quer saber quantas impressoras aqui seriam necessárias para imprimir esse arquivo em 4 minutos. Aqui nesse caso você ia ter logo um problema se você pegasse isso daqui e pensou, isso é a regra de 3 aqui e vou multiplicar cruzado. Tá errado. Tá errado. Você já ia perder a questão porque isso daqui não é proporcional. Por que isso daqui não é proporcional? Muito simples. Porque você pega aqui, nesse lado aqui você vai aumentar o número de impressoras, correto? Só que nesse lado aqui, no momento que você vai aumentar o número de impressoras aqui, esse lado aqui não vai aumentar também. Esse lado aqui vai diminuir. Porque pensa aqui comigo. Você tem aqui duas impressoras que para imprimir o mesmo arquivo demoram 20 minutos. Você concorda que para ter o número certo de impressoras para imprimirem nesse arquivo em apenas 4 minutos, você concorda comigo que vai aumentar o número de impressoras para, no caso, diminuir o tempo? Então isso não é proporcional, porque enquanto um lado aumenta, o outro lado aqui vai diminuir. Então isso não é proporcional. Proporcional seria se um lado aumenta, o outro também aumenta, mas nessa questão aqui não é isso que acontece. Um lado aumenta, que é o número de máquinas, e vai diminuir a questão de tempo necessário por elas, tá entendendo? Só seria proporcional que seria aumentasse o número de impressoras e aumentasse também o número de tempo. Só que isso daqui não é isso que acontece aqui. Nesse caso aqui, aumenta o número de impressoras e diminui o tempo. E como a gente faz quando isso acontece? Então, quando isso acontece aqui, é muito simples. Você não precisa multiplicar cruzado. Você só vai fazer o seguinte. No lugar de multiplicar cruzado, você apenas vai multiplicar pelo que está na frente. 2 vezes 20 dá 40. E x vezes 4 dá 4. Meio que ficaria assim, 40 igual aqui, 4x. Aí você pega e divide, tá entendendo? 40 dividido por 4 dá 10. Então seria necessário aqui para imprimir em 4 minutos 10 impressoras. Se você, não importa o concurso que você que vá fazer, não importa se é VUNESP, FGV, qual, você tem que saber fazer regra de 3. Isso é o básico. Isso é o básico do básico. Você tem que saber regra de 3 simples, regra de 3 composta e fração. Você tem que dominar, porque não importa o concurso que você vai fazer, nível fundamental, nível médio, nível superior, sempre vai cair questão com esses assuntos. E esse tipo de assunto não só está apenas em razão e proporção, está em outros vários assuntos, está em outras disciplinas que você vai fazer, está em física, está em química, está em outras temáticas da matemática, está em geometria, está em aritmética, está em todos os assuntos. Então você tem que estar dominando esses assuntos, porque senão você vai perder várias questões no futuro. Então vamos para nossa próxima questão. Vamos aqui, galera, para a nossa quinta questão. Sabe-se que 3 prensas iguais, trabalhando juntas, produzem 5.000 unidades. Terminada a peça em 8 horas. A saúde. Se apenas 2
dessas prensas trabalharem nas mesmas condições, a quantidade de 3.000 unidades dessa peça será produzida em um tempo esperado de... Então, aqui você vai ter que fazer o seguinte. Isso aqui é a regra de 3 composta. Muita gente aqui tem dificuldade em regra de 3 composta, porque principalmente não sabe se aqui vai ser proporcional ou se vai ser inversamente proporcional. Então, eu vou ensinar para vocês um bizu aqui, uma técnica que não vai ser preciso você saber isso daqui, diversamente proporcional ou inversamente proporcional. A única coisa que você vai precisar saber vai ser perceber qual vai ser o produto dessa questão. O que é o produto? É aquilo que transforma. É o que aquela questão está transformando. E nessa questão aqui, o que ela está transformando são o quê? Produzem 5.000 unidades de determinada peça. Tá bom. Isso daqui é o nosso produto. E essa outra aqui é o que? A quantidade de 3.000 unidades dessa peça. Pronto, esse é o nosso produto. E agora? Primeiramente, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai pegar e vai escrever aqui embaixo o que ela usa. Tá bom? Ó, primeiro a gente tem que lembrar que na primeira parte ela usa 3 prensas. Então a gente é sempre bom. Bota o 3 e bota o P aqui em cima. E são 3 prensas que no caso tem o produto aqui dela aqui, que são 5.000 unidades. Com 3 prensas produzem 5.000 unidades, tá bom? A gente pega e bota o 5 aqui do lado. Só que para você não se perder, nosso produto, quando for produto a gente vai botar um PR aqui em cima. E produzem em 8 horas ininterruptas de trabalho. Só que a gente não pode deixar botar o 8 aqui embaixo do jeito que tá, porque você vê que a questão aqui também demanda em minuto. Aí você tem que transformar esse 8 em minutos. E é muito simples você transformar. Você só vai pegar o 8 e vai multiplicar por 60. Correto? Porque vai pegar e vai transformar em minutos, porque 60 são 60 minutos. 60 minutos são 1 hora. Então, 8 vezes 6 dá, no caso, 48. Então, aqui você vai pegar e vai botar 48. Beleza? Então, a gente pega aqui e pode até botar aqui, ó, 480. Porque aí são 8 vezes 6. 480. Isso daqui a gente bota um H aqui em cima para mostrar que é hora. E a gente vai pegar um tracinho aqui no meio. Eita, traço bonito da gota. Deixa um mais ajeitado. E vamos botar aqui no outro lado a segunda parte da questão, tá entendendo? Se apenas 2 dessas prensas trabalharem, ó, 2 dessas prensas trabalharem nas mesmas condições, a quantidade de 3.000 unidades, e a gente bota um PR aqui em cima, que é para mostrar que é produto, em um tempo que a gente não conhece. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora reescrever. Deixa eu botar outra linha aqui embaixo. Outra linha aqui embaixo. Deixa aqui, vou apagar essa linha aqui do meio aqui. E a gente vai reescrever ela. Como assim a gente vai reescrever? Vocês vão ver. Então a gente vai pegar e vai trocar o produto de cada uma. Então,
o produto aqui é o 5. E a gente vai pegar o 5 e vai botar aqui. E o produto aqui era o 3. A gente vai pegar o 3 e vai botar aqui. Então vamos escrever. Então nesse lado aqui vai ter 3 prensas, 3 produtos, que no caso aqui são 3.000, só que aqui está simplificado, eu botei 3 e 480 horas. Calma, calma, você vai entender. E a gente trocou o produto daqui, no caso, né? Então aqui vai ser 2 prensas, 5 produtos e X horas, que vai ser uma hora que a gente ainda não sabe. E aqui, o que que a gente faz aqui? Muito simples. Chegando aqui, a gente simplifica. Como assim simplifica? Primeiro, a gente pode simplificar esse 480 aqui por 2. Ah, mas eu não sei simplificar. O que que a gente faz? Você já está complicando minha mente. Ó, muito simples. Se você não quiser simplificar, você faz o seguinte. Você multiplica aqui e multiplica aqui, e depois é só dividir. Só que na hora da prova você sempre vai ter que usar de maneira mais fácil, porque tempo é ouro. Na hora do seu concurso, na hora do seu vestibular. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse 480 e vai simplificar aqui por 2. Você aqui vai simplificar por 2 e você aqui vai simplificar por 2. Aí a gente escreve 3, 480 dividido por 2 dá 240. E aqui fica o 1, aí a gente só corta, tá bom? E aqui fica 5. E aqui desce o x. E aí, o que a gente faz aqui? Tem como simplificar de novo? Creio eu que tem. Vamos descobrir. A gente vai simplificar por 5 aqui e por 5 aqui. Então a gente vai pegar 240 e dividir por 5, que eu não tô com cabeça para saber, mas acho que é 48. Deixa eu ver se é 48. 48 vezes 5. A gente pega 5 vezes 8, 0. 5 vezes 4, 20. Com os 4 que tá lá em cima. Isso mesmo, 48. Então a gente pega aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar bonito. A gente simplificou aqui por 5. E aqui por 5. Então a gente pega aqui e faz o que? Aqui ficou 48. Aqui ficou 3. Aqui ficou 3. E aqui ficou x. Aí aqui a gente multiplica com o que sobrou. Vai dar 48 vezes 9. 9 vezes 8. 9 vezes 8 aqui no caso dá 72. Boto 2 e sobe o 7. 9 vezes 4 dá 9 vezes 4 dá 36. Aí pega 36 mais 7. A gente soma 6 com 6 dá 12. 6 mais 7 dá 13. Bota 3 aqui e sobe 1. 1 mais 3, 4 aqui dá 43. Aqui dá 432. Lembrando que isso daqui é 432 minutos. E a gente tem que transformar isso daqui
em horas. Então fica 432. Para gente transformar em horas, a gente vai multiplicar. A gente vai dividir no caso por 60. 8 vezes 6 dá 48, já não é. 7 vezes 6 dá 42. Show de bola. Aí desce 12, que é o que sobrou. Não tem como você transformar 12 minutos em hora. Então, desses 12 minutos, que é o que sobrou, então você pega, vai botar aqui do lado 7, que são 7 horas, que foi o possível que deu, e o que restou foi 12 minutos. Então são 7 horas e 12 minutos. Alternativa B. Então chegamos à nossa última questão. Se você ficou com dúvida, comente no vídeo. Se você aprendeu alguma coisa, o mínimo que seja, dê like, se inscreva no canal para você ficar acompanhando mais vídeos. Se você quiser uma aula particular, pode entrar no WhatsApp que está aí na descrição desse vídeo, clicar no link. Se você não conseguir pelo link, me chame pelo número 83 989 17 1244 e mande mensagem para mim. E caso também você não consiga mandar mensagem no WhatsApp, me chame no meu Instagram, Jacksuel Ramos. Mande pra mim que a gente vai lá, conversa e a gente consegue desenrolar uma aula para que desse jeito eu consiga ter um contato mais particular com você e consiga tirar mais suas dúvidas. Vai ser uma aula ao vivo, onde eu vou tirar suas dúvidas, onde a gente vai resolver mais questões do básico até o avançado. Então, tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Falou.